O Ilê Axé Iana Soocá, o terreiro da Casa Branca, o mais antigo do Brasil, também foi o primeiro tombado pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, há 40 anos. E a repórter Juliana Lisboa acompanhou a cerimônia que celebra essas 4 décadas de reconhecimento e resistência. A celebração dos 40 anos do tombamento do centenário terreiro Casa Branca enquanto patrimônio cultural foi um misto de orgulho pelo aniversário e respeito pela luta que marcou todo o processo nos anos 1980. Foi muito duro, muito difícil, não é? A gente fez uma exposição de motivos desse tamanho, um volume bem grande. Houve resistência. A Casa Branca foi tombada por diferença de um voto no Conselho. Aconteceu uma reunião do Conselho aqui, em Salvador, e foi o voto de Minerva, do então presidente do IPHAN, que tombou o terreiro da Casa Branca. Primeiro terreiro tombado no país, a Casa Branca comemora 4 décadas deste marco para a cultura soteropolitana, baiana e brasileira. A partir desta oficialização, outros centros culturais, paisagísticos e artísticos de origem africana passaram a ser incluídos como patrimônio cultural. O próprio Instituto do Patrimônio Histórico e os órgãos de patrimônio estaduais estavam acostumados a lidar com um tipo de bem que eram bens culturais muito de natureza eurocêntrica, digamos assim, com influências europeias de patrimônio. Então nós temos aí a ideia de belas artes, de uma beleza estética muito voltada para esse período colonizador. E o terreiro, ele traz outros aspectos da cultura, que são aspectos inclusive vivos da cultura. A conquista foi possível após o mapeamento de sítios e monumentos religiosos negros da Bahia, o MAMBA, que fez o levantamento de templos e ajudou a reconfigurar o campo da preservação do patrimônio no Brasil. O terreiro da Casa Branca foi tombado em decorrência desse projeto, que é o primeiro no Brasil que quer entender e compreender o que é o patrimônio cultural afro-brasileiro, que ainda não tinha sido contemplado nas ações de preservação. Nós temos aí um conjunto de ações de tombamento, de reconhecimento do que era o patrimônio cultural, o chamado histórico e artístico, muito a partir de outras matrizes culturais, de outras matizes culturais. O terreiro da Casa Branca foi fundado inicialmente atrás de uma igreja, na Barroquinha, por volta do ano 1830, até ser transferido para o Engenho Velho da Federação, onde funciona atualmente. O Ilê Axé Iana Soocá, também conhecido como Mãe de Todas as Casas, é o mais antigo do Brasil e, após uma batalha judicial vencida neste ano, foi determinado que uma das construções irregulares erguidas no entorno fosse desapropriada e tivesse finalidade cultural agregada ao terreiro. No entanto, o prazo ainda não foi definido. Enquanto isso, o templo religioso se mantém firme no enfrentamento ao racismo religioso e na preservação da cultura trazida de África. 40 anos de resistência, né? Agradecendo ao orixá e pedindo sempre, ele continue nos olhando, nos abraçando, nos acalentando e dando sabiência a essas pessoas para que possam ver a necessidade que nós precisamos a cada dia.